Então falaremos de Raquel. E eu já falei para vocês que essa série de pensar sobre mulheres da Bíblia é para mim antes de qualquer coisa, porque eu queria olhar para essas mulheres de uma forma mais contemporânea, de uma forma mais madura, né? Porque a maioria delas eu conhecia as suas histórias do tempo de criança, eu conhecia os seus, né, as suas histórias, o que me contaram. Mas analisando, estudando cada uma delas, eu comecei a olhar elas, os seus pecados, as suas dores, as suas conquistas. Tentei olhar para cada uma delas de forma mais madura. Me apaixonei por muitas. E Raquel foi uma que eu desconstruí a mensagem que eu tinha de Raquel. Para mim, Raquel era a esposa amada de Jacó. E Raquel era mãe de José, né? O filho amado de Jacó. Então eu falei, nossa, porque Jacó trabalhou 14 anos para poder se casar com Raquel. Meu, cara, ela deve ser uma mulher muito especial. Então eu Dani, construí lá na infância uma imagem de Raquel, que quando eu comecei a estudar para falar, para a gente conversar hoje, eu tive que desconstruir a minha Raquel. Eu precisei desconstruir a minha Raquel, porque na minha visão, Lia era enganadora, era maldosa, e Raquel era bonita, era boazinha, era a esposa amada de Jacó. E por que eu resolvi falar então de Raquel? Porque já Raquel era a esposa amada de Jacó. Jacó amava Raquel. Ele amava Raquel, que ele não tinha dinheiro para pagar o dote, ele se dispôs a trabalhar 7 anos. Trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Trabalhou 7 anos, teve uma trapaça, as trapaças são muito presentes na vida de Jacó, teve uma trapaça e o que aconteceu? Labão dá para ele então Lia, ele já tinha feito a festa de casamento, já, né? Já a gente sabe que naquela época o vinho... Ai, Walter, amava a Raquel e não Lia. Ai, eu adorei. Olha, voltei no tempo. Então, o que acontece? Jacó, ele é enganado e casa, né? E namora, tem relação com Lia e toma Lia por esposa, briga com Labão, Labão era tio de Jacó. Eu até fiz um esqueminha que eu não vou conseguir colocar aqui para vocês, mas eu fiz um esqueminha, né? Labão era irmão de Rebeca. Se vocês assistirem as lives para trás sobre Rebeca, lembra que Labão queria que Rebeca ficasse, mas ele queria o dinheiro de Abraão? Então, e Rebeca falou, não, eu vou. Então, o que acontece? Quando Jacó e Esaú, quando Rebeca ajuda Jacó a enganar Isaac, o que acontece? Ela manda ele fugir para a terra de Labão. Quando ele chega lá, sozinho, depois de tudo aquilo, ele encontra no poço quem? Raquel. Ele encontra uma mulher linda no poço, porque ela era pastora de ovelha, tanto que o nome Raquel significa ovelha. Ela era pastora de ovelha, ele encontra e quando ele olha, ele beija ela e ele se emociona. Gente, ele chora de beijar Raquel. Então eu queria dizer para vocês aqui que pro mês das esposas, né, realmente tinha que ser Raquel. Raquel era muito amada por Jacó. Ele olha para ela, ele se apaixona à primeira vista, ele beija ela e ele chora de paixão, de amor, sei lá do que ele chora, mas ele chora ao encontrar Raquel. E aí ele não tem dinheiro, né, porque ele saiu fugido, não tem dinheiro, ele promete para Labão trabalhar 7 anos para casar com Raquel. Labão, então, na hora do coabitar, entrega para ele Lia, ele namora com Lia, não percebe, e o que acontece? Tem que casar com Lia, aí Labão fala, se você trabalhar mais 7 anos, eu te dou Raquel. Labão sabia que Jacó era apaixonado por Raquel, então foi um noivado longo. Aí uma semana depois, depois que acabou a lua de mel, ele entrega então Raquel a Jacó. E o que acontece? Jacó trabalha mais 7 anos para Labão para pagar Raquel, o dote de Raquel, certo? Esse é o contexto, ótimo. Então, Jacó passa a ser bígamo, ele é casado com Lia e com Raquel, 2 irmãs. A Lia era a mais velha, a feia, e Raquel a mais nova e a bela. Ela era bonita, ela era atraente, ela tinha uma beleza atraente, certo?
Então pega aqui, a novinha, atraente, né? A mais velha casa com ele. Só que quando Jacó casa, Lia gestaciona, né? Lia tem filhos e Raquel não. Então Lia chega a ter 3 filhos antes de Raquel. Então isso eu penso que isso daí passou uns 4, 5 anos e Raquel não tinha filhos, do ventre de Raquel não tinha filhos. E a gente já conversou aqui também um monte sobre o que significava não ter filhos naquela época, então tem lá na live de Ana, tá no IGTV e no YouTube, o que significava não ter filhos. E Raquel era bonita, era muito amada, mas ela não tinha filhos. E é aqui que eu quero conversar com você sobre a minha desilusão com Raquel. Raquel era muito amada. O marido dela trabalhou 14 anos para casar com ela. Ele foi enganado e perseverou com ela. Ele, quando beijou ela, chorou de emoção, né? Olha o amor que essa mulher tinha do marido. Pega a fita do amor que essa mulher tinha do marido. Gente, não é brincadeira. Ele não amava Raquel. Ele se entregava por Raquel. Ele amava demais Raquel. Ela era uma mulher muito, muito, muito amada por Jacó. E aí, eu tenho que dizer 2 coisas. Raquel era amada por ele, mas Lia dava filhos. Raquel era bonita e Lia era feinha. E era Raquel que ele amava. Agora eu quero conversar com vocês sobre isso. Com base nesse contexto, eu quero que a gente pense sobre a situação que vivia. Então pensa, tu é amada por um homem, tu e tua irmã dividem o mesmo marido. Cara, já é muito difícil. Eu já penso que ali quando a gente falou sobre Ana, a gente entendeu como era difícil ser esposa bígama, né? Ter um marido só, a gente viu ali o dilema de Ana. Mas agora tu imagina dividir o marido com a irmã. Aí a gente entra num ambiente de competição, a gente entra num ambiente de ciúmes, a gente entra num ambiente de comparação, porque ela fica o tempo inteiro se comparando com Lia, porque Lia tinha filhos e ela não. E aí Raquel vai entrando numa noia que ela precisa ter filhos e ela chega para Jacó e fala: se eu não tiver filho, eu morrerei. E Jacó se irrita e fala para ela assim: sou eu Deus para te dar filhos? E aí eu quero conversar com vocês. Como esposas, vamos pensar como esposas. Vamos olhar para a gente como esposas. Nós somos muitas vezes a Raquel. E nós estamos lá reclamando, tornando o nosso casamento um inferno. Porque a gente não tem alguma coisa que a gente gostaria. Mas a gente não consegue agradecer a imensidão de coisas que ela tinha. Né? Raquel era muito amada. Naquela época o amor não era uma coisa tão comum. E ela era amada por Jacó. Mas o amor de Jacó não importava porque ela não podia ter filhos que nem sua irmã Lia. Você já pensou que às vezes a gente vive isso no nosso contexto feminino? Não basta eu ter um marido bom. Eu tenho que ter outras coisas que me comparem a outras mulheres. Não basta eu ter uma casa. Tem que ser uma casa naquele estilo que a fulana fez. Então não é sobre estar acomodada, é sobre não ser grata. Essa é uma linha muito tênue. A gente não é grato muitas vezes por aquilo que a gente tem. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa e nós falando e ela reclamando, e falando do marido e reclamando do marido e reclamando. Eu falei, ok, e se eu pudesse ser uma fada mágica, né? Uma fada batia e falei, ok, eu dou esse marido que você quer. Né? Ele ajuda em casa, ele é gentil, ele abre a porta do carro, ele fala bem de você, ele te elogia, eu te entrego tudo isso. Mas em troca eu tiro tudo que ele tem. Ele é autoprovedor em casa, um homem trabalhador, exemplo para os filhos, ele gosta de passear, gosta de uma boa comida, gosta de beber um bom vinho na tua companhia, isso tudo eu tiro. Né? E só te dou o que tu reclama. Quer? Ela, ai não, Dani. Eu falei, tá entendendo? Que muitas vezes a gente tá ali num vício, numa reclamação do marido, mas a gente não olha o que o marido tem. E essa era a vida de Raquel. Raquel estava sendo egoísta, murmuradora. Ela queria um filho porque Lia dava filhos.
mas ela não dava filho. Era uma dor de uma mulher? Era, mas ela era amada e o amor de Jacó não era suficiente para transbordar o coração dela. Então, por que Deus na Bíblia sempre tem mulheres e homens e as suas dores? Porque a gente precisa se identificar e entender que Deus deixou esse legado pra gente aprender e mudar. Eles já tinham tido isso, né? Já tinha o caso de Sara, que Sara não acreditou na promessa de Deus. Então eles já tinham um histórico registrado de um patriarca. Mas Raquel foi lá e repetiu a história. Ela não teve filhos e ela preferia filhos do que o amor, né? Ela reclamava dos filhos e não era grata por ser uma esposa amada, por ser uma mulher amada, cuidada pelo seu marido. Então essa é a primeira coisa, ela era amada pelo marido, mas ela tinha um coração ingrato e descontente. O amor não era suficiente, ela queria mesmo era filhos. Então às vezes o nosso relacionamento é isso, né? Você tem um marido que é provedor, que ele é provedor, que ele é um bom pai, que ele é carinhoso, mas você queria mesmo que ele ajudasse em casa. Que ele lavasse a louça, que ele guardasse as coisas, era isso que você queria. Aí você fica reclamando e transformando o casamento no inferno porque ele não guarda, ele deixa a toalha molhada em cima da cama. Ou talvez ele ajuda com tudo, ele é um pai presente, mas você queria mesmo é que ele parasse mais para assistir filme. Não dá tempo, gente, de trabalhar o dia inteiro, a gente em casa ajuda tudo, não dá tempo de sentar no sofá e assistir filme. Entende? Então a gente tem que entender e olhar para os nossos casamentos de uma forma grata por aquilo que temos e não por aquilo que nos falta, certo? Terceiro ponto, Raquel era egoísta. Raquel tem um traço muito egoísta. Ela queria filhos. Jacó tinha filhos com Lia, a descendência estava garantida, mas ela, gente, eu não tô menosprezando a dor. Eu quero que a gente entenda que doía, mas a dor faz a gente crescer. E a dor não pode fazer a gente parar na murmuração, que nem Raquel parou. É isso que eu quero conversar com a gente entender que existe uma dor sim, e ela existe, e a gente precisa lidar com essa dor. A dor precisa ter a nossa entrega. Então vamos lá, ela derramava sua lamúria sobre Jacó, ela era amada, o marido dela trabalhou 14 anos para casar com ela, ela chega e fala para ele, se eu não tiver filhos, eu morrerei. Gente, olha o melodrama que a gente faz com os maridos. Olha o melodrama que a gente faz com os maridos. Não, gente, eu fazia, tá? Ainda faço às vezes. Eu não aguento mais, eu vou ficar louca com essas crianças. Né? Tem aquele dia que tá assim, a gente dá um pouco, enfim. Eu vou ficar louca com essas crianças. Teu marido tá lá trabalhando, muitas vezes ele não te conta o dilema que ele tá passando lá. Mas a gente tem que desabafar, descarregar sobre ele as nossas dores, olha como eu sofro, né? Será que é assim mesmo? Será que isso não é egoísmo? Será que a gente não tem mais vontade de ser vítima da história do que a protagonista, do que a mulher virtuosa que vai lá, que resolve, que pilota, que faz as coisas, que ama o marido e é elogiada? Esses tempos eu tava, tinha dado um rolo aqui em casa, liguei pro Cristo, no que ele me perguntou, amor, como é que estão as coisas? Falei, tão difícil, mas estão sob controle. Porque eu liguei para reclamar, eu liguei para derramar sobre ele as angústias do meu coração. Mas eu não sei o que ele está vivendo lá. Eu não sei. Eu sei que a prioridade dele é o sustento e a minha prioridade é a administração da nossa casa e dos nossos filhos. E se cada um fizer com excelência, não precisa um cobrar o outro. Então, eu me vi muito em Raquel. Sabe? Deus trazendo pecados dolorosos. Então, até onde o nosso egoísmo não tem impedido os nossos casamentos de ser melhor? Porque nós temos nos comportado que nem Raquel. Tá fazendo sentido, povo? E daí tem outra coisa que fala do egoísmo de Raquel que eu não lembrava e me chocou. Benjamim vai para o campo, Benjamim é o filho mais velho de Lia, e ele traz, me esqueci o nome, mendragas, eu não sei o que é porque eu fui pesquisar e me esqueci. Mas ele traz alguma coisa do campo e Raquel pede para Lia. E Lia diz que não, né? Que o filho dela que trouxe. E daí sabe o que Raquel faz, gente? Raquel fala, se tu me dá, eu te entrego Jacó hoje à noite. E Jacó chega do trabalho, ele manda ele estar com Lia, em troca da tal das mandragas. Gente, isso não é egoísmo? Pelo amor de Deus, ela troca o marido por umas mandragas. Não uma troca, porque era marido de Lia também.
entende? Mas assim, ela troca. Gente, aí eu me entrei, outra coisa. Vamos lá, mulheres, esposas. Será que muitas vezes a gente não tem negociado o amor, a entrega, a intimidade com o nosso marido por coisas que nos satisfazem, que nos agradam? Essa caiu forte também. Às vezes a gente, né, eu acho que aqui somos todas maduras e ninguém negocia a intimidade, né, a intimidade do casal por qualquer coisa. Mas a intimidade do casal é inegociável, tá, gente? Nem por qualquer coisa. É a expressão da glória de Deus nessa terra. Então, se você privar o seu marido na intimidade, você tá deixando de viver a glória de Deus nessa terra. Então, vamos lá. Não é o assunto meu, mas bora lá. Então, eu quero dizer assim, tá entendendo que ela tem traços muito egoístas? Raquel era egoísta. Raquel era egoísta. Raquel era murmuradora. Raquel era ingrata. E aí, outra coisa. O que aconteceu? Não veio filho, não veio filho, não veio filho. O que ela fez? Foi lá e bota a escrava para dormir com Jacó. Bota a escrava para dormir com Jacó. Aí eu não entendo, entende? Porque e a fé? E Deus? E o milagre? E o Deus de milagre? E muitas vezes, a gente passa por cima do que Deus quer fazer na nossa vida, porque a gente não conhece o Deus a quem a gente serve. A gente conhece um Deus longe, a gente não tem intimidade, a gente não deleita o nosso coração diante de Deus, porque a gente não tem intimidade com o Pai. Então Raquel foi lá e deu o jeitinho dela para aquilo que Deus queria fazer. Valeu a pena? Não. Mas muitas vezes a gente não tem paciência porque a gente não conhece o caráter de Deus. Muitas vezes tu vai chegar em casa e tu quer saber do dia do teu marido e ele fala, foi bom, e ele vai lá e vai pra televisão. Mas tu sabe que depois que ele der aquela relaxada de meia hora, ele vai voltar e vai conversar de boa, porque isso é intimidade. Mas a gente não tem essa intimidade com Deus. Então a gente não confia no caráter e no tempo de Deus fazer as coisas. A gente nem sequer muitas vezes vive o nosso hoje com excelência, né? Quanto mais confiar no futuro no caráter de Deus. Outra coisa que é muito importante, que demonstra a falta de confiança de Raquel no caráter de Deus, quando eles fogem, quando eles vão embora das terras de Labão, enfim, Jacó quer ser livre, pega a mulher, os filhos, todo mundo e vai embora da terra de Labão, Raquel rouba ídolos do pai. Ela pega os ídolos do pai, as estatuetas lá, e rouba. E Labão vai buscar isso. E ele não acha, né? Ela fez lá uma maracutaiazinha e ela não achou. Gente, isso tá lá em Êxodo de 29 a 35. Ele não achou. Mas tá entendendo? Tá entendendo que se ela confiasse em Deus, de fato e de verdade, ela não precisa levar estatueta, ela não precisa levar ídolo. Então aí demonstra o coração egoísta, o coração ingrato, porque na verdade o que falta para Raquel é intimidade com o pai. E daí eu queria te perguntar outra coisa. Eu li uma definição sobre ídolos que eu achei muito interessante. Não vou me lembrar de quem foi. Ídolos é aquilo que motiva o seu coração. E se o motivo da nossa ação não for Cristo, a gente tem um ídolo. Se o motivo da tua ação for teu filho, ele está sendo teu ídolo. Se o motivo da tua ação está sendo o teu marido, ele é um ídolo. Se o motivo de tu fazer qualquer coisa é pela carreira, ele é um ídolo. Se o motivo de tu trabalhar desesperadamente é pelo dinheiro, ele é teu ídolo. Então eu quero que a gente entenda assim, qual é o ídolo que está no nosso coração. Porque os ídolos, eles representam pra gente a ausência de conhecer e ter intimidade com o Pai. Você está entendendo? Gente, isso é muito profundo, isso mexeu demais comigo. Eu quero dizer pra vocês que Deus não tá em silêncio, né? Ele tá falando aos nossos corações. E aí, para acabar, eu fiz uma avaliação de Raquel, que eu achei ela um tanto quanto mimada. Eu quero filho, eu quero levar o meu ídolo, eu quero, eu quero o negócio lá que Benjamin trouxe, então ela dá o jeitinho dela para acontecer. E aí eu queria dividir contigo, será que muitas vezes nós não somos mulheres mimadas? Será que muitas vezes nós não brigamos porque somos mimadas? Nós não
ficamos emburradas porque somos mimadas, nós não... O que a gente faz para acalentar os nossos afetos e os nossos mimos, né? O que a gente faz para que realmente a gente seja saciado e não a gente sirva aos nossos? Raquel foi um choque de realidade, digamos assim. Apesar de ela ser muito amada, ela não soube administrar o que Deus tinha dado. Depois Deus dá um filho a ela, José, e no segundo parto, então, ela vem a falecer no parto. Aí existe todo o contexto, né, de que José era jovem, vê a mãe falecer e ficar enterrado no meio, né, no caminho deles. Então acontece isso. Ela pede que o nome do filho seja Benoni, filho do meu sofrimento. Mas como ela morre, Jacó dá o nome dele de Benjamim, o filho da boa sorte, da minha mão direita, né? Então, assim acaba a história de Raquel. E no final da vida de Jacó é enterrado junto com Lia. Então, não se fala mais, mas se tem a ideia de que passou a ter um apreço de Jacó por Lia, né? Que então era a sua primeira esposa. O que eu quero dizer para vocês? Que não sejamos que nem Raquel. Que sejamos como a mulher virtuosa da semana passada, que tenhamos os desafios da mulher virtuosa, o padrão de esposa, de mulher. Deus deixou ali pra gente, e ele deixou exemplos bons e exemplos que a gente muitas vezes tem que se espelhar para entender e olhar para o nosso pecado com coragem. Porque a boa notícia é que Deus quer curar o nosso pecado, e a má notícia é que ele está dentro do nosso coração, e a gente precisa encarar e confessar. Então, se você está sendo ingrata no seu casamento, se você está sendo egoísta no seu casamento, se você está sendo... se você não está reconhecendo o que Deus tem te dado, se você não está reconhecendo e não está vivendo a intimidade com o Pai, se você não tem uma vida próxima de Deus a ponto de que isso tudo seja muito difícil, eu te convido hoje a ajoelhar, bota teu joelho no chão e fala: Deus, não dá mais para ficar longe, eu quero viver a integridade do que tu tem preparado para mim. E último, mas não menos importante, que a gente libere do nosso coração os nossos ídolos, para que a gente caminhe para o lugar que Deus tem aberto na nossa vida, porque a gente precisa tirar os ídolos. Os ídolos são como mochilas de peso, né? Quando a gente abre mão dos ídolos, por mais que doa, a vida fica mais leve. Certo, minhas queridas? Se a live tocou seu coração, anota um ganho, uma decisão que você toma, uma ficha que caiu nessa live, uma coisa que você se deu conta, um pecado que Deus revelou no seu coração, um comportamento que Deus revelou, anota. Não vamos virar obesos intelectuais, né? Se você gostou, manda para alguém que possa abençoar. Vamos disseminar o conhecimento. Eu não sei para vocês, mas para mim foi super especial olhar Raquel por uma visão contemporânea e me ver na pessoa de Raquel. Eu espero ter contribuído. Um beijo no coração, que Deus te abençoe. Tchau, tchau.